Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Senhor Lago Carpa. E eu sou a Jamile. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que vocês perguntam sempre tem dúvidas sobre isso, que é a água turva, gente. Então fica nesse vídeo aqui até o final e aprenda tudo sobre a água turva e como evitá-la, né? Então não esquece de deixar o seu like para ajudar a gente. Também não esquece de compartilhar esse vídeo com um amigo laguista também, que é muito importante. E se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para ajudar a gente, tá? Então, como é que é, senhor Lago Carpa? O que é essa água turva que o pessoal fala? Então, água turva, gente, em primeiro lugar eu quero deixar isso bem claro para todos, tá? Muitas vezes a água turva não é um problema para os peixes, tá? Água turva é realmente um problema para quem é dono do lago, né? Se a gente vai criar um lago ornamental, é claro que você quer ver os seus peixes, quer ver, enfim, tudo limpo, tudo bem organizado, né? Isso. Muitas vezes a água turva, gente, aquela água verde, marrom, esverdeado, tá? às vezes, muitas vezes branquiçados, como o pessoal diz, nublado, fica nublada a água, fica como se fosse uma névoa por dentro dela. Isso, então a gente tem que ficar atento a algumas colorações. Esse é o propósito do nosso vídeo hoje, tá? Esclarecer para você conseguir ver quais são os principais problemas que pode ocasionar a morte dos seus peixes, né? Então, água verde, gente, aquela cor de sopa de ervilhas, tá? Isso é uma água realmente que é suja, claro, a gente concorda. Cheio de algas, né? Porém, isso não interfere em nada da vida dos seus cois, tá? Ou seus algaíteres, qualquer enfim. peixe, eles não morrem por alga verde. Água verde não mata peixe. Exatamente. Primeiramente, já vamos esclarecer isso. Água marrom, gente, também não mata peixe. Mas a Jamile citou uma água que é esbranquiçada. Aí que tá o problema, né? Água marrom, muitas vezes é coisa de dejetos orgânicos e muitas vezes não fazem mal aos peixes, né? Que é por conta de taninos, fenóis, entre outras coisas do próprio lago, que nada que uma filtragem boa e um ozonizador não resolva. Mas a água esbranquiçada, gente, aí você tem que ter um botãozinho de alerta na sua cabeça ali, ó. Se você viu, passou perto do seu lago, sempre ele era cristalino, ou você acabou de montar o seu lago e começou a ficar meio esbranquiçado a água do seu lago, mesmo com sistema de filtragem Lago Carpa, mesmo com bomba da Lago Carpa, mesmo com tudo da Lago Carpa, pode acontecer isso também, tá? Mas o que é, primeiramente, essa água esbranquiçada? A principal ocorrência de água esbranquiçada é por morte de biologia, número 1, tá? Esse é um dos principais fatores, é morte de biologia. Segundo, criação de biologia, quando começa a criar, proliferar essas bactérias boas para o seu lago, também às vezes fica um pouco esbranquiçado, tá? O lago novo geralmente fica meio turvado mesmo, não fica tão cristalino, por causa que todo o processo é novo, às vezes tem um pouco de próprio pó nas pedras que você utiliza, no substrato, entre outras coisas, tá? Esses aí são de origem já da própria montagem, isso não faz mal. Mas quando ocorre morte de biologia no seu lago, ou às vezes caiu algum produto químico, acontece muito, caiu às vezes terra ou fertilizante dentro do seu lago, aí que mora o problema, gente. Morte de biologia e cair coisas químicas ou qualquer outro tipo de coisas de fora do lago para dentro dele, aí que tá o problema. Como é que é essa água esbranquiçada, né? Que é um problema, né? Normalmente, vamos comparar essa água esbranquiçada, todo mundo já teve isso na sua visão, que é a água de arroz, tá? Eu sei que não é correto hoje em dia mais lavar arroz, mas antigamente a gente lavava os arroz, né? Então, essa água... Fica uma água branca, né? Fica aquele tom, sei lá, cara, meio turvo assim, meio... leitoso, leitoso. Então, essa água, gente, é o problema, né? Que a Jamile estava contando agora para nós, né? Que é falta de formação de biologia, uma falta de manutenção no seu filtro, que pode morrer biologia, né? Também. É um descaso, tá? E isso é um negócio que você tem que estar bem atento e vai ter que tomar uma providência bem rápido para isso, né? E não adianta você simplesmente fazer uma troca parcial para isso, tá? Porque uma troca parcial muitas vezes vai ajudar por pouco tempo. Ele melhora no aspecto visual. Por exemplo, realmente morreu muita biologia do meu lago, porque aqui acabou a energia, ficou, a partir de 24 horas da bactéria sem circulação de água, ela já começa a morrer as colônias, né?
Então, quanto mais tempo se passa, mais biologia você vai perder. Isso é um processo simples, uma coisa normal, né? Acabou ali a circulação do seu lago, ficou 5 dias sem receber circulação na parte das mídias, né? Então ali, quando você ligou o seu lago, 2 dias depois, seu lago estava tudo branco. E se você fizer uma TPA, você vai só tirar um pouco dessas bactérias mortas do seu lago, mas isso não quer dizer que está repondo coisas novas no seu lago também, tá? Isso aí você só consegue consertar esse problema com aceleradores biológicos. Se você já tem um lago formado, já tem carpas, seu lago já está com você há um tempão ali, mais de 4 meses, você vai ter que utilizar aceleradores de bactérias, aceleradores biológicos, que a gente chama, tem diversas marcas que a gente trabalha. E, gente, realmente vai ter que utilizar esses aceleradores, porque senão você pode acabar desenvolvendo outros problemas, como amônia alta, nitrito alto, que aí sim que seus peixes podem acabar morrendo. Além dos aceleradores de biologia que a Jamile estava citando, também é uma solução paliativa, muitas vezes, tá? Porque assim, ó, entenda uma coisa, o que a gente sempre fala, né, Jamile? Isso. As suas carpas crescem, tá? O seu lago vai ficando mais velho. O que eu digo com isso? Vai acumulando um monte de matéria orgânica, tá? Vai caindo folhas no passar do tempo. Então, assim, ó, muitas vezes é interessante você aumentar a quantidade de mídias biológicas no seu filtro para dar conta disso tudo, tá? Não existe nada bom e perfeito sem manutenção, gente. Você montar um lago e achar que vai ser 1000 maravilhas para sempre, pode tirar o cavalinho da chuva, nem monta um lago, tá? Eu sou bem sincero em fazer, desculpa a minha falta de modéstia nessa parte, né? Porque não tem como, gente, tá? Tem que cuidar. Tudo que você tem na sua vida, você tem que cuidar, né? A minha cachorra aqui, se eu não der banho, não levar ela no veterinário, de vez em quando ela vai pegar doenças, né? Não vai ficar legal, não vai estar cuidando do bem-estar desse animal, né? Então, como todos os outros. Tem que cuidar e tem que zelar pelo que você tem. Responsabilidade é o que a gente sempre fala nos nossos vídeos, né? Então, gente, eu quero contar também um episódio que aconteceu com um cliente nosso há muito tempo atrás, e não muito tempo, talvez uns 2 anos atrás, que ele foi fazer uma reforma na casa, foi pintar a casa, né, e o lago ficava muito próximo à sua casa, porque ele tinha uma casa de um sobrado, né, e ele contemplava, a maior parte da casa dele ficava no segundo andar, onde ficava a cozinha dele, a salão, área de estar, né? salão de festas, enfim, e a gente fez o lago muito próximo à casa, né? Tipo os nossos aqui, tá? Nós também temos um sobrado aqui. E o que aconteceu? Quando o pessoal foi pintar esse paredão próximo ao lago, né? Um pintor, né? Descuidado, acabou deixando cair um galão de 3,6 litros de tinta dentro do lago, gente. Cara, graças a Deus não aconteceu nada, tá? Nada com uma turbidez, não. Nos primeiros dias ali, né? Isso, porque a água era a base de... a tinta? Desculpa, a tinta era a base de água, né? Então, não teve dano nenhum. Claro, os peixes não ficaram muito confortáveis com aquela situação, né? Mas aí, bastante. Como a gente era próximo aqui desse cliente, né? A gente conseguiu fazer um suporte de emergência, né? O que eu fiz a primeira coisa? Eu fui lá e coloquei uma bomba, né? De apoio que a gente tem, em cima da onde caiu aquela água. E logo quando ele me ligou, eu disse, desliga a circulação, né? Para essa tinta não entrar para dentro das mídias, dos filtros. Foi o que ele fez. Desligou a circulação toda, a água parou, né? Ainda bem que os peixes se sentiram acuados com aquela situação toda, ficaram todos num canto só. O peixe é inteligente, cara. Ele sabe do que faz mal para ele, né? Elas não vieram para próximo daquilo lá. Eu falei, não faz movimentação de pessoas, né? Para não tumultuar os peixes, não ficarem assustados. Foi isso que eles fizeram. E a gente foi lá e colocou uma bomba em cima da situação que caiu a tinta. No balde que estava dentro do lago ainda, né? Isso. E conseguimos remover grande parte dessa tinta com a bomba, né? E aí eu tinha uma vantagem também, era um degrau o lago dele, né? Tinha uma área mais baixa, né? E a gente colocou uma mangueira dentro e eu fiz uma sifonagem, né? Como a gente faz o TPA em aquário, né? Quem tem aquário ou já teve aquário sabe como é que funciona. A sugar a água por gravidade. E eu fui com bastante calma dentro, sugando, e ficou quase perfeito, tá, gente? Muitas vezes acalma, né? Acalma e você poder pensar o que você vai fazer. O desespero não leva a nada, né? Acaba fazendo, se atrapalhando ainda. Então, qualquer caso de turbidez, seja por falta de manutenção, você tem que fazer manutenção. Faz a manutenção, você vai ali, coloca suplemento ali com a acelerador de biologia, pelo que você perdeu, você tem que recuperar, né, rapidamente. Mas você não vai recuperar tudo em um dia só, né? Como o senhor Léo Carpa disse, paciência. A alma do hobby é a paciência. Os animais aqui, a gente tem as carpas porque dão paciência, tranquilidade para você. Então, é isso que você tem que agir também, com tranquilidade. Deu uma coisa errado? Vamos ali, vamos parar, vamos analisar
e vamos fazer o caminho correto. Ah, falta de manutenção, faz a manutenção, repõe a biologia ali e você vai cuidando, vai fazendo os testes, amônia, pH e nitrito, vai acompanhando os testes. Quando começou a normalizar os testes ali, daí você já sabe que você já está no caminho correto, né? Outra coisa que a gente sempre fala, quanto mais você mexer, pior fica. Por exemplo, se você já está com problema de morte de biologia, ou o seu lago é muito novo, o seu lago tem ali uma semana, um mês, que até dá turbidez durante o primeiro mês do lago, em alguns casos, tá? Não são todos. No primeiro mês, quando está com um lago muito novo, está passando pelo período de ciclagem. Isso é uma mudança bem radical dentro ali da parte das bactérias no seu lago. Então, você tem que ter paciência, né? Se você começar, a minha água ficou turva, vou jogar toda essa água fora e começar nova. Você está ali só fazendo mal para os seus peixes, você está reiniciando o seu lago. A gente sempre recomenda, não pode tirar a água do seu lago, porque você está reiniciando ele, né? E isso não é bom, porque você vai ter que passar por toda a ciclagem novamente, que pode durar até 90 dias com os seus peixes dentro, correndo um risco de vida, né? Para dar alguma coisa ruim é um estalo. Então você tem que sempre ficar atento, fazendo os testes, vendo ali, nossa, tá com amônia alta por causa da ciclagem. Vou botar ali um acelerador biológico, um Pond Prime. Pond Prime salva muito nesses casos, gente. Pond Prime, você utilizando a concentração de 5 vezes maior do Pond Prime, você desintoxica o seu animal, as carpas, né, de amônia e de nitrito, e também reduz drasticamente o nível de nitrito do seu lago, sem você precisar fazer TPA, esvaziar o lago ou fazer coisas mirabolantes. Então ali é um produto mesmo que de emergência, sempre me salvou em todos os casos que eu tive de emergência. É um produto que você tem que deixar guardado em casa, tá, gente? Tanto na loja aqui, que já aconteceu diversas vezes da gente recuperar algum animal também doente, alguma coisa, por amônia, a gente faz isso. Na minha casa, nos meus aquários, eu também já fiz muito disso, tá, gente? Então, realmente funciona e é indicado pelo próprio fabricante. Pond Prime e o Prime normal de aquário, você pode utilizar em doses 5 vezes maiores para tratamento. Mas também, essa dose que a Jamile está falando 5 vezes maior é assim, ó. O rótulo do fabricante traz ali, para tratar tantos litros, você usa uma dosagem tal. Geralmente, se você multiplica por 5, aquilo ali vai ser um antídoto, tá? Para salvar. Para essa situação que a gente está falando. Por exemplo, o do Prime se utiliza por tampas. Tem, digamos, um aquário de 60 litros precisa de uma tampa só. Então, se eu usar 5 tampas, vai desintoxicar e eliminar a amônia do ambiente ali, né? É a mesma coisa que em lago, mas em lago você vai usar em doses bem maiores, né? Lembra da história da farmacinha que a gente sempre recomenda? Teste de pH, teste de amônia, de nitrito. É sempre bom você ter guardado em casa, gente, para qualquer situação que venha, tá? E o Pond Prime e o Pond Stability. Hoje no mercado a gente recomenda esses, que são fáceis de acesso. Eu sei que tem outras marcas bem conhecidas, né? A própria marca da Oceantec que a gente vende tem produtos bons e baratos, tá? Mas infelizmente esse mercado, ele oscila às vezes as vendas, tá? Muitas vezes não tem no mercado para comprar, né? Então assim, não perca tempo com marcas que te deixam na dúvida, né, Jamile? Por isso que a gente cita tanto o Pond Prime, tá? Muitas vezes as próprias químicas dos produtos não combinam entre marcas, né? Por exemplo, se você tem Pond Stability, você vai ter que ter o Pond Prime, né? Da mesma marca, que seria Siquem. Daí é o Prime e o Stability, Pond Prime e Pond Stability são da mesma marca. Porém, diferencia a concentração desses produtos, né? Então, o Pond Prime e o Pond Stability são altamente concentrados. Por isso que eles são feitos para lagos, porque eles rendem mais, né? As outras marcas também é a mesma coisa. Então, cada marca tem a sua própria química, né? E muitas vezes elas não conversam. Gente, então a gente está finalizando esse vídeo, né? Então eu queria deixar uma coisa bem clara para vocês, né? Como a gente falou no início do vídeo, que água turva não mata peixe, né? Porém, a gente citou as colorações que são preocupantes e aqui não são preocupantes, né? E outra coisa, gente, muito importante são as manutenções regulares, né, Jamile? Isso, equipamentos de qualidade. E visualização, gente. Você tem que perder um pouco de tempo para você observar os seus animais. Contemplar o hobby, né? Se você faz isso, fica tranquilo, tá? Você sempre vai poder observar. Siga pessoas idôneas, né? Pessoas que gostam do hobby, que falam do hobby bastante, discutem, estudam sobre isso, né? Porque infelizmente hoje, gente, não existe moderadores na internet, tá? Então tem que confirmar as informações que você recebe. Nessa semana, o que mais apareceu de casos
de coisas que deram errado, foi porque a pessoa seguiu, porque fulano do WhatsApp falou isso. Sendo que a pessoa, muitas vezes, nem tem lago, né? Só porque viu, porque fulano falou e porque ciclano disse. Então, evita esse tipo de coisa, tá? Porque muitas vezes o que eles dizem não é o correto e acaba piorando ainda a sua situação e até mesmo animais que você poderia ter salvo se você tivesse escutado a opinião de um profissional, teria salvo, né? Já aconteceu essa semana 2 clientes com peixes que acabaram falecendo porque elas escutaram ali em WhatsApp que deveriam utilizar um método para tratar o animal, sendo que não tem nada a ver. Uma coisa que... E acabou o animal de 20 anos da mulher, acabou falecendo. O animal de 20 anos faleceu por causa de dicas erradas no WhatsApp. Imagina você perder isso, gente. Porque é muita informação cruzada, tá, gente, né? A gente sabe que lago e aquário é praticamente a mesma coisa. Os dois são recintos com água dentro. Porém, os animais, a quantidade, o volume... O hobby é totalmente diferente, né? É muito diferente, tá? Não adianta botar carpa em aquário, gente, tá? O aquário tem que ser gigante, então faz um lago, né? Não adianta você ir contra a maré, não adianta, você vai ter um esforço gigantesco. E quem vai sofrer no final é o seu peixe, né? E aí vem as frustrações e as pessoas acabam criticando os hobbies, né? E levando uma fama ruim o hobby pelas informações erradas que essas pessoas não conseguem passar. Né? Eles não passam as coisas certas, só fazem coisa errada. Né? Isso, gente. Então, o intuito do nosso canal, gente, aqui... É esclarecer diversas coisas. A gente, muitas vezes eu tô fora, montando um lago, fazendo manutenção da minha equipe, eu tô conversando com a Jamile, jogando assunto para ela poder estudar, né? E aí a gente fica depois da hora, tá? A gente fica debatendo. A sala dela lá é uma bagunça, porque são um monte de coisas testando, tá? A gente realmente faz isso, porque a gente gosta muito do que faz, tá? E o melhor ainda, passando conteúdos verdadeiros para vocês. Né? Então, a gente entra em discussão muitas vezes com os fornecedores, eu discuto muito com eles, dou muitas sugestões, opiniões, tá? Que são válidas, porque, cara, se tem uma coisa que eu dou muita importância, gente, é fazer as manutenções que eu faço hoje nos nossos clientes, tá? Não tem escola melhor. Que você vê as situações que as pessoas passam, que elas pensam e agem, né? E como vai modificando os lagos durante os anos, tá? Eu estou fazendo manutenção agora, nos momentos, tá, da minha vida agora, com lagos com mais de 10 anos montados pela Lago Carpa. E vocês não imaginam o que eu estou tendo de experiência com isso, cara. O que eu quero estar compartilhando isso com vocês, né, Jamile? Isso. Então, gente, se você já teve algum problema de água turva, escreve aqui nos comentários se você já teve esse problema. Muitas vezes você já teve isso. Então, se você também gostou do conteúdo, escreve aí embaixo que a gente vai ficar muito feliz de estar lendo os comentários de vocês, tá bom, gente? Então, muito obrigado por terem assistido. Até a próxima semana. E lembrando, nós não somos os donos da verdade, mas gostamos muito de falar sobre isso. Então, gente, até mais. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.